Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovaremos a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, bom dia para você, meu irmão, bom dia para você, minha irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa mãe estejam conosco. Salve Maria! Sejam todos muito bem-vindos a este nosso momento de graça, a este nosso momento de oração. Hoje, ao rezarmos os mistérios gozosos, nossa oração tem um sabor diferente. Nós não estamos apenas recordando a infância de Jesus, nós estamos entrando no Templo de Jerusalém. As leituras de hoje, meus irmãos, nos lembram que o Senhor, a quem buscamos dia e noite, sempre que podemos, entraria subitamente em seu templo. E como ele entrou? Ele não entrou com barulho de raios e trovões, com exércitos, não, mas no silêncio, no colo de uma virgem, no colo de uma mãe. Eu convido você a ter a coragem do profeta Malaquias, que nós veremos na primeira leitura, e a humildade do velho Simeão, do evangelho de hoje. Malaquias disse que ele viria com o fogo do fundidor. Vamos deixar que esse fogo purifique o nosso coração. Entregue agora, junto comigo aqui, as suas impurezas, os seus medos, os seus apegos, tudo aquilo que te distancia de Deus, tudo aquilo que esteja te afligindo, tudo aquilo que esteja te machucando. Vamos rezar hoje sabendo que a alegria de ser cristão não é a ausência da dor, mas a presença de Deus. Vamos ofertar nossas intenções, mesmo que sejam pequenas, como um par de rolinhas dos pobres, mas sabendo que nas mãos de Maria, ela se torna uma oferta perfeita. Que a luz que iluminou as nações, ilumine agora a sua casa, a minha casa, ilumine a nossa vida. Vamos às leituras de hoje. Leitura da profecia de Malaquias. Assim diz o Senhor: Eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos, e quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como um fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos, como para fazer derreter e purificar a prata. Assim, ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Serão então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Palavra do Senhor, graças a Deus. A liturgia de hoje então nos convida a celebrar o 40º dia após o Natal, onde nós, irmãos católicos, celebramos a festa da apresentação do Senhor, que é o quarto mistério de hoje. Antigamente, chamada de festa da purificação de Maria ou Candelária. Mas, teologicamente falando, este é o nosso momento de encontro, o momento onde o Deus encarnado nos encontrou. Vejam, é o encontro de um Deus que cumpre suas promessas e um povo que espera por essas promessas. Na primeira leitura, nós vimos que o profeta Malaquias, em seu livro, no capítulo 3, versículos de 1 a 4, lança uma pergunta inquietante a cada um de nós. Quem poderá resistir ao dia da sua vinda? Ou quem poderá resistir, em algumas traduções, como a que eu li, quando ele aparecer? Malaquias profetiza que o Senhor entraria subitamente em seu templo. E não como um turista, não como com raios e trovões, com exércitos militares, não, mas como ele entraria em seu templo com um fogo fundidor. Ou seja, para quem não sabe, esse fogo fundidor é o fogo da forja. A mesma forja, aquela forja que você põe o aço para endurecer, aquela forja onde você põe o ouro e o ouro se purifica. O fogo é tão quente que ele tira todas as impurezas do ouro. Ou seja, o fogo não destrói o ouro. Ele consome todas as impurezas. E assim é conosco. Malaquias diz que o Messias viria para purificar o sacerdócio, para tornar a nossa oferta agradável a Deus novamente.
E como essa profecia terrível e majestosa se cumpre, né? Terrível porque a gente pensa que é um fogo queimador, né? Um fogo que vai nos queimar e tal. Mas ela se cumpre, como eu falei, não com trovões, não com exércitos. O Senhor entra no seu templo, no colo de sua mãe, no colo da Virgem Maria, nos braços daquela que o concebeu, daquela que disse o sim, né? E aqui nós tocamos o coração da nossa teologia católica, o mistério da humildade de Deus. E então adentramos no Evangelho de hoje. Que diz assim o Evangelho: quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa de tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de Lucas, então, nos diz que eles foram cumprir a lei de Moisés. E aqui cumpre-se a primeira leitura, cumpre-se a profecia de Malaquias. Percebem a ironia divina aqui? Aquele que é a lei encarnada, o verbo encarnado, submete-se à lei. Aquele que é o templo verdadeiro entra no templo de pedra. E muita gente não se submete à lei de Deus, muita gente não vai ao templo dizendo que não precisa de igreja. Se até o próprio Deus foi ao templo. Aquele que é o Redentor, irmãos, é resgatado com a oferta de 2 pombinhos, a oferta dos pobres. Deu 2 rolinhas ou 2 pombinhos, Maria e José, para ser feito a purificação de Jesus no templo. Jesus precisava de tudo isso? Não, nós sabemos que não. Jesus não precisava se purificar, mas ele quis assumir a nossa condição humana. Ele quis nos mostrar a verdadeira santidade, e ela sempre vai passar pela obediência e pela humildade. E então encontramos Simeão. Simeão representa, irmãos, aqui o Antigo Testamento. Ele representa a profecia de Malaquias. Ele representa os séculos de espera do povo de Israel pelo Messias. O Espírito Santo havia prometido que ele não morreria sem ver o Cristo. Imaginem os olhos cansados daquele velho. Imaginem quantos e quantos bebês passaram pelo templo dia após dia. Mas naquele dia específico, ao ver aquela família simples de Nazaré, o Espírito Santo sussurra em seus ouvidos, ao seu coração: é Ele.
Simeão então toma o menino nos braços e entoa o Nunc Dimittis, que significa: Agora, Senhor, podes deixar teu servo ir em paz. Irmãos, Simeão chama Jesus de luz para iluminar as nações. É por isso que hoje também há uma tradição na igreja onde nós abençoamos as velas, né? Porque Cristo é a luz que não apenas ilumina Israel, mas que dissipa as trevas de todos os povos, inclusive as minhas e as suas. Porém, irmãos, a profecia de Simeão tem um lado sombrio, tem um lado que nos adverte e ao mesmo tempo nos causa um certo temor. Ele volta para Maria, como nós lemos no Evangelho, e diz: Este menino é sinal de contradição, e verdadeiramente é. Né? Jesus é um grande sinal de contradição aos olhos do mundo, aos nossos olhos. Né? Tudo aquilo que nós aprendemos a Jesus vai sempre contrário ao que o mundo quer nos ensinar. Tudo aquilo que o mundo ensina vai sempre ao contrário do que Cristo tenta ensinar. Então ele diz a Maria: E quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Irmãos, a teologia da encarnação de Jesus toca a teologia da cruz. No momento em que Jesus é oferecido ao Pai no templo, a sombra do Calvário já se projeta na vida dele, já se projeta na vida de Maria. A mãe dele é intimamente associada ao destino do filho. E por que ela é associada ao destino do filho? Todo o sangue corrente nas veias de Jesus, toda a carne de Jesus, toda a humanidade de Jesus provém de Maria. Ele não tem pai biológico. Ele não teve a fecundação normal como nós fazemos. Ele é inteiramente carne através da carne de Maria. Quando eu costumo dizer que quando alguns irmãos nossos separados protestantes dizem sangue de Jesus porque tem poder, dá vontade de falar assim no fundo, sangue de Maria, né? Porque o sangue de Jesus é 100% o sangue de Maria, tá? Mas o poder é de Jesus, o sangue purificador é de Cristo, tá? É só uma fase que a teologia nos passa, né? Então por isso Simeão diz a ela, uma espada transpassará a sua alma, pois ela verá toda a cruz de Jesus, todo o caminho de Cristo no Calvário, todo o sofrimento, toda a dor, e ela não esbraveja contra Deus, ela não xinga Deus, ela não fica, como que eu posso dizer, não age como nós agiríamos, né? Ela aceita e, infelizmente, a espada transpassa a alma dela. A apresentação de Jesus, irmãos, é um ofertório que só será consumado na cruz. A espada da dor nos lembra que acolher a luz de Cristo automaticamente exige que nós passemos pela cruz. Exige que morremos para nós mesmos. Não existe cristianismo, não existe seguimento de Cristo sem cruz. Mas também não existe cruz sem glória. Entendem? Por isso hoje, o Senhor entra subitamente no templo das nossas vidas. Quando nós lemos a apresentação do Senhor no templo, Ele está se apresentando a nós, dia após dia. E se você hoje está cansado de esperar, como Simeão ficou cansado de esperar, mas esperou atentamente, pacientemente, e está precisando desse fogo fundidor, do fogo que purifica, de Malaquias, não tenha medo. Né? Deixe que Maria, nossa mãe, coloque o menino Jesus em seus braços hoje. Entende? Deixe que essa luz revele a verdade do seu coração. E deixa queimar tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não é amor. Que possamos dizer hoje com sinceridade, meus olhos viram a salvação. Meus olhos viram a vossa salvação. Como fazer então isso, irmãos? Como podemos aplicar isso na nossa vida, né? Porque falar dessa forma que eu estou falando aqui é meio superficial e abre muitas arestas. Vamos ao cerne da questão? Vejam, hoje, comecem com atitudes pequenas. Tudo começa com uma pequena semente de mostarda. Não vá dormir hoje na sua casa quando você chegar do trabalho e não tire ao menos 3 minutos revisando o seu dia. Sabe quando você deita na cama, que você fala, nossa, eu nem acredito que eu estou deitado? Nessa hora você fica em silêncio e pensa no seu dia, reflita, pergunte-se, onde o meu ouro, ou seja, minha alma, mostrou impurezas hoje?
Fui impaciente com alguém, com algum cliente, com algum amigo, com algum familiar. Fui soberbo, me achei acima dos outros, né? Identifique um vício de estimação, aquele pequeno hábito feio, uma pequena falha recorrente, como falar mal dos outros ou procrastinar as tarefas, né? E aplique o fogo da disciplina contrária, irmãos. Vai depender do seu querer. Isso é começar a acolher a Jesus, né? Colocar a lei de Deus, o verbo encarnado na sua vida e começar a mudar a sua vida através do que Jesus faz com a sua presença, né? Então, force-se falar, por exemplo, se você falar mal de alguém, force-se a elogiar, sabe? Se procrastina, comece pelo mais difícil, faça, haja. Eu sei que a gente tem a preguiça interna, né? A gente tem muita, muita luta interna no quesito de que a nossa mente já vai protelando. Não, vou deixar, porque aí você inventa uma desculpa, tipo assim, eu tenho que pôr o lixo pra fora. Ah, mas o lixeiro só passa na terça, então aí você já protela de pôr o lixo pra fora só na segunda-feira. Aí chega na segunda-feira, você nem lembra do lixo, o lixo fica lá, o lixeiro passa, você não pôs o lixo pra fora. Então isso é o protelar, isso é enrolar, isso é ficar enrolando, né? Isso vai aumentando conforme o tempo vai passando, né? Outra coisa, uma louça para lavar. Ah, todo mundo comeu o café da manhã e antes de sair pro trabalho tem aquele copo, o filtro de café em cima, tem toda aquela loucinha ali para lavar. Por que não lava antes de ir pro trabalho? Ah, não, quando eu voltar eu lavo. Vai, sabe, vai mudando os seus hábitos, vai adicionando uma atividade imediata nos seus hábitos, vai mudando a sua vida e isso, essas pequenas coisas, você vai oferecendo a Deus. A gente acha que oferecer a Deus, nós precisamos oferecer a Deus só grandes coisas, né? Oferecer a Deus é realmente abandonar tudo e ir para o mosteiro. Isso é se oferecer a Deus. Não. Oferecer a Deus as suas pequenas pombinhas, as suas 2 rolinhas do dia. Então, lavar a louça com mais entusiasmo por Jesus, estender uma roupa com mais entusiasmo por Jesus. Que mais? Fazer o seu trabalho que você faz todo dia, a mesma coisa, a rotina ali é estressante, mas faça por amor a Jesus. Vá fazendo as suas atividades e meditando no nome do Senhor. Senhor, é isso que eu tenho para te oferecer hoje. Eu vou fazer com mais dedicação, eu vou fazer com mais atenção, por conta do amor que eu sinto por você, por conta do amor que eu sinto pelo Senhor, né? E aí vai aumentando. Outra coisa muito importante, isso é no seu hábito, no seu âmbito da rotina ali, né? No seu cotidiano. Mas está na hora de você marcar a sua confissão. Ou você acha que você não tem pecado? Não espere chegar à Páscoa. Marque a confissão. Vá levando a Jesus tudo aquilo que tem te incomodado, tudo aquilo que você tem te feito cair. Marque a confissão, confesse a Jesus. O Senhor entra no templo, irmãos, da sua alma de forma renovada cada vez que você é absolvido no confessionário. Simeão esperou a vida toda e foi guiado pelo Espírito Santo no templo. O templo de Jerusalém foi destruído, mas Cristo está vivo no sacrário da sua paróquia mais próxima. Entende isso? Então, aproveita que vai se confessar, ou então, Thiago, eu me confessei há pouco tempo. Dá uma passadinha no sacrário, tira 10 minutos na presença do Senhor, senta ali. Normalmente o sacrário tem bancos, cadeiras, tem até o genuflexório, né, que é para você se ajoelhar. Então, vá ali, converse com Jesus, se coloque na presença do Senhor, sabe? Desabafe, chore se for necessário, ou conte as suas alegrias. Imagine que você está na frente de Jesus e que ele está te ouvindo, que você pode conversar com ele como se estivesse no banco da praça. Imagine. Então, isso são coisas que você pode ir fazendo para mudando todos os seus hábitos e ir recebendo a luz de Cristo. Comprometa-se então a visitar Jesus no templo. Talvez hoje não, a paróquia não abre aí perto de você, mas amanhã ou o dia que ela abrir, normalmente abrem na quinta-feira, vá lá. Tire 10 minutinhos, eu vou dar uma volta no centro, vou fazer alguma coisa, no horário do meu almoço do serviço, vá lá, coma, né? Não pode comer lá, né? E aí seria uma falta de respeito, mas você pode comer antes, se alimentar e depois passa ali para falar com Jesus. Ouve uma música, eu faço muito isso. Eu vou lá, coloco um louvor que me toca profundamente e fico ali ouvindo a música com Jesus, achando que ele está ouvindo comigo, e com certeza ele está. Isso é estar na presença do Senhor, isso é estar próximo, isso é nos dedicar, nos encarnar a nossa fé e dizer sim, eu creio em Jesus. Eu creio que ele está aqui no Santíssimo Sacramento. Isso é muito importante.
né? O mesmo Simeão esperou anos, irmãos. O Simeão que Jesus, aonde Jesus foi apresentado, ele esperou por anos, né? E você que está rezando por algo que não acontece, não tenha paciência de esperar a vontade de Deus, né? Então, nós temos que ter essa paciência. E como nós temos essa paciência? Tendo a ação de perseverar na oração. Nós devemos perseverar sempre na oração, ainda que não sintamos nenhum arrepio na pele, ainda que não sintamos o conforto e o consolo de Deus na nossa vida, precisamos estar sempre rezando. Reze o terço hoje, oferecendo especificamente pela graça de saber esperar o tempo de Deus. Nós daqui a pouco vamos começar a meditar o terço. Ofereça isso, eu já vou oferecer aqui também, mas ofereça aí também. Jesus e Maria ofereceram 2 rolinhas, ofertas simples que cumprem a lei. A oferta de Deus, que Deus quer de você, como eu falei, meu irmão, não é um martírio sangrento. Não é que você morra como os santos morreram por defender o nome de Cristo. Não. É como eu falei, um lavar de uma louça sem reclamar, o estender a roupa sem alguém pedir, né? Um trabalho feito com excelência, ter paciência com aquele filho que chora, ter paciência com o esposo, ter paciência com a esposa. Tudo isso pode ser ofertas ao Senhor. Diga ao Senhor hoje: Senhor, esta é a minha oferta de 2 rolinhas. É pequena, mas é tudo o que tenho agora e eu entrego a Ti. Cristo é a luz que se revela para todos os povos, irmãos. Não vamos esconder essa luz. Não esconda essa luz no seu egoísmo, na sua soberba, na sua preguiça, na sua má vontade. Em um ambiente hostil, a fé, irmãos, não pode ficar escondida. Ou seja, no trabalho, na universidade, na roda de amigos, não tenha vergonha de seus valores. Se o assunto virar fofoca ou algo imoral, seja a luz que muda o tom da conversa e se retire. Faça o sinal da cruz antes de comer em público, no restaurante. Quantas pessoas têm vergonha de fazer o sinal da cruz no meio do povo, no meio, sei lá, no shopping, numa praça de alimentação no shopping? Eu faço com muito orgulho, né? Não o orgulho pecaminoso, o orgulho de ser católico, de ser de Cristo, né? Então, não se esqueça jamais que a alegria da apresentação vem junto com a promessa da cruz. Quando surgir uma contrariedade, irmãos, hoje principalmente, ao decorrer dessa semana que se inicia, sei lá, uma dor de cabeça, o trânsito, né, que muita gente sai para trabalhar ali por volta das 7, 7 e meia e pega um trânsito lascado para chegar ao trabalho, ou uma resposta atravessada que desceu cortando goela abaixo, quando aquela pessoa te dá uma resposta com falta de educação, meia grosseira, né? Isso acontece muito, ainda mais em ambientes de trabalho. A gente não sabe pelo que a outra pessoa está passando, né? Então, não desperdice o sofrimento apenas reclamando. Acolha o sofrimento. Ore ao Senhor. Não retribua xingamentos com xingamentos. Não retribua respostas ríspidas com respostas ainda mais ríspidas. Ore ao Senhor. Senhor, aceito essa espada e a uno ao sofrimento de tua mãe pela conversão deste irmão que está à minha frente, desta irmã que está à minha frente. Ah, Thiago, mas não dá, eu não tenho paciência, pelo amor de Deus, cara. Pensa na pessoa que a minha vontade é de grudar no pescoço dela, assim, ó, e esganar. Eu sei que é difícil, eu sei. Mas transforma essa dor estéril em amor fecundo. Vá modificando você por dentro, vá deixando a luz de Cristo iluminar. Quando a pessoa te dá, imagine o quanto você vai ser luz para essa pessoa quando ela te der uma resposta ríspida e você não abaixar a cabeça, mas você sorrir para ela. E aí em pensamento você está oferecendo: Senhor, abençoa essa pessoa, eu não sei o que ela está passando, não sei pelo que ela está sofrendo e por que ela está tão estressada, mas abençoa. E vá fazer o que é necessário, vá fazer o que precisa ser feito, né? Então é muito bom você não agir como o mundo quer que você age. No olho por olho, dente por dente, né? Com aquela frase, já ouviu, né? Eu não levo desaforo para casa. Essa frase não pode existir para quem é cristão. Eu levo bênçãos para casa, eu levo orações, eu levo nomes de pessoas para quem eu vou orar. É isso que nós temos que pensar. Eu levo o nome de pessoas que estão sofrendo para que eu possa depositar na minha oração, para que ela possa conhecer a luz que eu conheço. É difícil?
É difícil, mas a gente tem que ir se moldando a Cristo Jesus. E quanto mais você se aproxima de Jesus, quanto mais tempo você passar lá no sacrário, meditando com o Senhor, mais essa luz vai crescendo e aumentando na sua vida. Apresente-se ao Senhor hoje, irmãos. Apresente-se a Ele, e apresente-se com as suas 2 pombinhas nas mãos, né? Com as suas pequenas ofertas do dia, tá bom? Por isso oremos. Senhor Jesus, luz das nações e glória de Israel, entrai hoje subitamente no templo do nosso coração. Sede para nós o fogo do fundidor, queimai nossas impurezas, nosso orgulho e tudo o que afasta nós de vós. Eu uno a minha vida e creio que os irmãos e irmãs que aqui me assistem, Senhor, também se unem à oferta de Maria e José. Somos pobres, Senhor, mas vos entregamos as nossas pequenas rolinhas, nossos trabalhos, nossos cansaços, as nossas esperanças. Dai-nos a coragem do velho Simeão para esperar e a força de Maria, nossa mãe, para acolher a espada, sabendo que a vossa cruz é a única luz que não se apaga. Que os nossos olhos vejam a vossa salvação e que nós possamos caminhar hoje e sempre na vossa paz. Amém.